amores lindos, uma saudade inenarrável de todos vocês. Cheiro do barulho a saudade do cheiro da sala de aula, do barulho da sala de aula, uma saudade grande. Eu sei que são tempos difíceis, mas vamos pensar que pelo menos a gente tem esse canal aqui para a gente manter contato. Vamos falar sobre socialismo. O que é socialismo? O socialismo, ele nasce, é um modo de pensar a sociedade, um sistema político e econômico, que surgiu no século XIX como resposta ao capitalismo. Há um grupo de filósofos, eles começam a olhar para a sociedade capitalista e começam a pensar numa alternativa para esse sistema capitalista, vendo principalmente a situação da realidade dos trabalhadores daquela época. Salários baixíssimos, jornadas de trabalho de 14 horas, 16 horas por dia, sem nenhum tipo de compensação pelo trabalho, a não ser o próprio salário. Então, por exemplo, a mulher dava à luz, ela uma semana depois ela tinha que continuar, voltar ao trabalho, senão ela perdia o emprego. Crianças trabalhando em minas de carvão na Inglaterra, trabalhos extremamente insalubres, e esse grupo de pensadores eles começam a pensar como seria uma alternativa a essa exploração que o trabalhador sofria. Então, o socialismo ele vai ser uma doutrina que vai buscar basicamente uma sociedade sem classes, e onde as propriedades fossem de bem comum, não privadas. Então, as propriedades elas seriam do grupo de trabalhadores, da pleiade de trabalhadores, que a gente daqui a pouco vai passar a chamar de proletariado, E principalmente para a gente ter uma divisão da sociedade, ou para a gente não ter uma divisão da sociedade tão desigual. A gente vai colocar aqui 4 conceitos básicos das doutrinas socialistas. A primeira é burguesia. A gente usa aí na linguagem popular, a gente fala, fulano é burguês, tem a música lá famosa do Seu Jorge, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Então, para a gente que está estudando o socialismo, a burguesia vai ser a parte da sociedade que vai deter os meios de produção e os bens de capital e exploram a mão de obra dos trabalhadores. E o que é o meio de produção? O meio de produção vai ser uma estrutura, e a propriedade daquilo que vai estar entre o trabalho, o ofício do trabalhador, como que esse trabalho, em conjunto com a natureza, vai produzir riqueza. Vamos exemplificar isso aí. O cara que tem uma fábrica de móveis, ele tem o dinheiro para comprar, ele tem o dinheiro a princípio, o capital, ele tem a madeira, ele tem um galpão para produzir os móveis, ele tem a grana ou o capital para pagar a energia elétrica, para pagar os trabalhadores. Então, isso é o meio de produção, é um meio de produzir riqueza, Só que esse meio de produzir riqueza, ele é baseado basicamente, na força de trabalho, que é representada pelo proletariado, que vai ser a parte da sociedade que não vai ter esse capital para fazer nenhum tipo de investimento e só tem a força do seu trabalho para vender. Eu, por exemplo, sou um professor. Eu vendo a minha força de trabalho para a Secretaria de Estado do município e do Estado. Então, eu sou do proletariado. A senhorinha que trabalha lá na confecção,
ela vende a força de trabalho dela para a dona da confecção. Tá? Então, a gente vai ter, segundo um pensador que a gente vai analisar mais para frente, segundo Marx, a gente vai ter uma classe, uma sociedade, melhor dizendo, dividida entre a burguesia, que tem os meios de produção, e o proletariado. O outro conceito que está aí embaixo é o conceito de mais-valia, que é a relação entre a força de trabalho e o tempo que o trabalhador leva para produzir alguma coisa e o lucro obtido pela venda daquele produto do trabalho, né, exercido pelo trabalhador. A gente vai ter uma diferença muito grande entre o valor e o lucro que o burguês tem com aquilo que é pago pelo trabalhador. Então a gente vai ver que através da mais-valia é que se dá a exploração do trabalhador, porque o trabalho dele e o tempo que ele emprega nesse trabalho são muito menores do que o lucro total obtido pelo burguês, pelo empregador. Então, o instrumento de exploração do trabalho do trabalhador é a mais-valia. A gente vai ter uma divisão entre os socialismos, entre socialismo utópico e socialismo científico. O que é o socialismo utópico? Esse nome utópico vem de um livro escrito por um cara chamado Thomas Moros, chamado Utopia. O que era Utopia? Era um lugar imaginário onde todo mundo vivia feliz, onde havia uma grande harmonia entre as pessoas e a natureza. Tá? E o socialismo utópico ele vai ser desenvolvido lá no início do século XIX, porque, como eu disse anteriormente, alguns pensadores eles começam a olhar para a sociedade capitalista e a projetar alternativas a isso. E o grande objetivo do socialismo utópico era o surgimento de uma sociedade mais justa e mais igualitária, né? Isso tudo advindo de uma mudança na consciência dos homens, tanto do burguês quanto do trabalhador, né? Então eles acreditavam que esse processo de conscientização levaria a um processo de igualdade social e harmonia entre as pessoas, tá? Por isso que o nome é utópico. Aí as características básicas do socialismo utópico eram a busca da sociedade ideal, o cooperativismo. Alguns socialistas utópicos criaram, Robert Owen, um dos socialistas utópicos, ele criou numa fazenda que ele tinha na Escócia um sistema de cooperativa, né, o trabalho coletivo, visando a igualdade social. Os principais pensadores foram Robert Owen, como eu citei aqui agora, Saint-Simon, Fourier, Pierre Leroux e Louis Blanc. O socialismo utópico ele nunca foi posto efetivamente em prática, né? A experiência que eu tenho conhecimento essas são fazendas que o Robert Owen tinha na Escócia e nos Estados Unidos e que não foram à frente. E a gente vai ter o socialismo científico, que também é conhecido como o socialismo marxista. Foi desenvolvido por dois filósofos, Karl Marx e Friedrich Engels. Esse modelo ele vai se diferenciar do socialismo utópico basicamente porque ele é fruto de estudo científico e de críticas contundentes que Marx e Engels fazem à sociedade capitalista. O objetivo dessa doutrina era a transformação da sociedade através de uma análise das relações econômicas, políticas e sociais. Então, vê que Marx e Engels, através de seus estudos, eles pretendem uma mudança na sociedade, mas feita através de análises científicas. As principais características do socialismo científico vão ser o materialismo histórico, baseado principalmente no conceito de acumulação material ou de acumulação primitiva do capital, né? Marx ele vai falar que ao longo de toda a sociedade, uma parte dessa mesma sociedade
né? Ao longo da história das sociedades, uma parte dessa sociedade ela vai fazer um acúmulo primitivo de capital que vai fazer com que ela, no final das contas, exerça um domínio sobre a classe que não fez esse acúmulo de capital. Materialismo dialético, ele vai estar relacionado com a dialética, né? Ou seja, da relação entre o social e o psicológico, entre o social e o econômico, tá? Marx vai dizer que a economia vai estar na base de tudo aquilo que vai ser característico de uma determinada sociedade. Então, a cultura de uma determinada sociedade vai ser dada pela economia dessa mesma sociedade. Teoria da mais-valia. Como eu expliquei anteriormente, a mais-valia vai ser o canal pelo qual o trabalhador vai ser explorado, né? Através do qual o burguês vai explorar a força de trabalho e o tempo que o trabalhador gasta para fazer um determinado bem que vai ser alvo do lucro obtido pelo burguês. Marx e Engels, eles trabalham numa perspectiva histórica de que as sociedades ao longo do tempo elas vivem uma luta de classes, ou seja, a luta do explorador e do explorado. Eles fazem uma análise ao longo do tempo. Então, lá no Egito Antigo, você tinha o faraó e a sua família que exploravam o trabalho dos escravos. Em Roma, os patrícios exploravam, a classe dominante, dominavam os escravos. Quando chega no olhar sobre a sociedade capitalista, né, a sociedade pós-revolução industrial, Marx e Engels eles olham essa luta de classe sob o prisma da luta entre a burguesia e o proletariado. E, segundo eles, somente uma revolução proletariada seria capaz de tornar uma sociedade igual, porque os interesses políticos da classe dominante, da burguesia, são completamente diferentes dos interesses políticos do proletariado, né? Nós, nesse momento, nós estamos vendo isso muito claramente. Na medida que a gente vê, por exemplo, um empresário dizendo que não tem que ter medida de isolamento social, porque senão ele vai falir, ele está dizendo o quê? Que a empresa dele é mais importante do que a vida do trabalhador, do que o proletariado, né? Então, nós estamos vivenciando um momento onde essas ideias, né, que foram alvo de estudo de Marx e Engels lá no século XIX, elas estão aí para a gente ver, né, que a sociedade capitalista, com um olhar frio do capital e do lucro, ela não dá conta de levar harmonia à sociedade, de produzir bem-estar ao proletariado. Então, o socialismo, ele basicamente vai falar da socialização dos meios de produção, quer dizer, tudo que produz riqueza, ao invés de pertencer a um grupo restrito da sociedade, a burguesia, ele passaria a ser do coletivo de trabalhadores, diminuindo assim a distância que há entre o abismo social que há entre os mais ricos e os mais pobres, né? Uma classe onde os trabalhadores possuíssem as mesmas oportunidades que os burgueses. E isso seria alcançado através de dois aspectos. Da tomada de consciência do proletariado, de que ele é explorado, e da execução de uma economia planificada, onde todos os setores da economia fossem dirigidos pelo governo, pelo Estado, né? Fazendo com que a gente tivesse uma sociedade que olhasse o todo e não somente uma pequena parcela dessa sociedade que é a burguesia. Meus amores, é o que a gente tinha para conversar hoje. Muita saudade de vocês.
tá? A gente se vê em breve, se Deus quiser. Beijo grande.